Salmo de número 91, verso de número 10, 11 e 12, diz assim: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Amém? Amém. Fala comigo, Senhor Jesus. Fale comigo através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, servos do Senhor, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. O Salmo de número 91 é um dos salmos mais lidos, é um dos salmos mais recitados, é um dos salmos mais conhecidos de todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, todos aqueles que amam a palavra de Deus, todos aqueles que meditam na palavra de Deus, com certeza conhece esse salmo de número 91. Todos nós sabemos que existem vários salmos que são bastante conhecidos, que nós temos uma certa familiaridade, como o salmo de número 23, o salmo de número 46, salmo de número 125, por exemplo. Se nós fôssemos nessa noite pesquisar, perguntar a cada um dos irmãos qual é o salmo que você mais gosta de ler, qual é o salmo que você mais gosta de meditar, qual é o salmo que você mais gosta de estudar, e que todas as vezes em que você medita, em que você lê, Deus fala com você. Eu tenho certeza que os irmãos iriam citar vários salmos aqui, mas haveria salmos repetitivos, e eu tenho certeza que o salmo de número 91 iria ganhar, porque esse salmo é um salmo bastante conhecido. E eu quero meditar com vocês nesse salmo, porque ele é um salmo poderoso. Esse salmo é uma oração poderosa, e nós vamos meditar versículo por versículo para vermos o que Deus tem para falar conosco através desse salmo. Perceba que o Salmo 91, no verso de número 1, nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A primeira coisa que nós aprendemos logo na introdução desse salmo é que ele só funciona, ele só é somente para aqueles que estão descansando na sombra do Onipotente. Esse salmo não é para qualquer pessoa, esse salmo não é para os ímpios, esse salmo não é para aqueles que não servem a Deus, esse salmo não é para aqueles que não conhecem ao Senhor, esse salmo é justamente para aqueles que conhecem a Deus. Perceba que no começo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso aqui é para quem está habitando, na presença de Deus. Isso aqui é para aqueles que estão na sombra do Onipotente. É somente para aqueles que têm Deus como a sua segurança. Esse salmo é somente para aqueles que têm Deus como o Senhor da sua vida. Esse salmo é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Todos aqueles que estão na presença de Deus, que estão servindo a Deus, que têm o Senhor como Deus de suas vidas, todos esses estão descansando na sombra do Onipotente. Aleluia. Então perceba que isso aqui é para quem está habitando, é para quem está na sombra de Deus, é para aqueles que têm a presença de Deus como principal em suas vidas, é para aqueles que têm a presença de Deus como prioridade em suas vidas. Então aqueles que estão descansando na sombra do Onipotente,
onipotente, o salmista vai dizer no verso de número 2, olha só, que interessante. O verso de número 2, ele diz assim, ó: se eu estou descansando na sombra do onipotente, olha só o que o salmista vai dizer: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque eu estou descansando na sombra de Deus. Eu estou descansando na sombra do Altíssimo. Eu estou na presença de Deus. Aleluia. Se você está na presença de Deus, você pode muito bem dizer assim, ó: o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Perceba que ele apresenta a Deus como refúgio, um lugar onde existe uma habitação. O que é o refúgio? O refúgio é um lugar, uma casa, é um esconderijo. Normalmente, quando você está correndo por um perigo, quando alguém está te perseguindo, quando alguém está tentando fazer o mal contra a sua vida, automaticamente você irá correr e procurar um lugar para se esconder. Você vai procurar um lugar para você se refugiar. Você vai procurar um lugar para você, aleluia, habitar, a fim de se proteger, se guardar do inimigo que está tentando te tragar, do inimigo que está tentando te pegar. Perceba que ele diz: olha, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Ou seja, Ele é o lugar onde eu me escondo. Ele é o lugar onde eu busco um lugar para me proteger, para me refugiar. E eu gosto demais disso, porque ele diz assim, ó: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? A fortaleza também é uma proteção. Normalmente, quando você constrói uma casa e você coloca um muro em volta da sua casa, ali é como se fosse uma fortaleza. É você dizendo: eu vou guardar a minha casa, eu vou murar a minha casa, a fim de que ninguém venha entrar, a fim de que ninguém, nenhum homem sanguinário, nenhuma pessoa com maldades venha querer entrar na minha casa e querer, por exemplo, roubar, querer, por exemplo, matar alguém, querer fazer algum mal contra a minha casa, a minha família. Então o que é que você faz? Você mura a sua casa. Normalmente, quando as pessoas muram a casa, eles colocam, além do muro, eles colocam outras coisas. Por exemplo, coloca ali uma câmera para estar ali, né? Ali guardando, vendo ali. Tem pessoas que colocam a câmera em tudo que é lugar, outros colocam em volta, em cima do muro. Alguns colocam cacos de vidro, né? Assim, para que a pessoa não venha saltar o muro. Normalmente você constrói um muro bem alto, para que não venha acontecer de alguém tentar querer entrar na sua casa. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Deus é a minha fortaleza, é a minha proteção. Ele está em volta de mim. Perceba que o salmista, em um dos seus salmos, né, tem um salmo muito querido, onde diz que assim como os muros estão em volta de Jerusalém, as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Deus está ali, ó, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Aleluia, glória a Deus. Então perceba que o salmista está dizendo que Deus, Ele é a sua proteção, e ele diz: eu vou confiar no Senhor, nele eu confiarei. Aleluia, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. No verso de número 3 ele diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro são armadilhas. Quem aqui já fez laços para tentar pegar um pássaro, para tentar pegar um animal, para tentar pegar uma caça, por exemplo? Cria-se laços para tentar pegar. O laço é uma armadilha que você se utiliza
por exemplo, para pegar algum pássaro. O salmista está dizendo que o diabo trabalha com laços para tentar nos destruir. O diabo trabalha com armadilhas para tentar nos destruir. Mas ele está dizendo que o Senhor é aquele que te livra do laço do passarinheiro. Aleluia! E o laço do passarinheiro é justamente isso: armadilhas que o diabo arma, que ele cria para tentar nos destruir, para tentar nos pegar. E ele diz: ele é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste perniciosa é um mal, é uma doença. A peste é uma enfermidade mortal que o diabo às vezes lança para tentar destruir o ser humano. Ele arma laços e depois ele lança uma peste mortal. Ele lança uma enfermidade mortal. Há anos atrás aí nós sofremos muito com a tal da pandemia, não foi isso? Uma peste terrível que assolou a humanidade e que levou muitas pessoas para o óbito, levaram muitas pessoas à morte. Quantas pessoas não morreram por causa dessa peste, desse mal que veio sobre a humanidade? Mas o salmista está dizendo: se Deus, ele é o seu refúgio, se ele é a sua fortaleza, se você está descansando na sombra, aleluia, do Onipotente, ele vai te livrar do laço do passarinheiro e ele vai te livrar da peste perniciosa. Quem pode adorar isso? No verso de número 4 ele continua dizendo: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu acho interessante essa passagem, porque o salmista ele apresenta a Deus como se fosse uma espécie de ave, né? Ele te esconde debaixo das suas asas. Isso aqui é uma figura de linguagem, não quer dizer que Deus tem asas, mas aqui é uma forma do salmista de falar da proteção e do cuidado de Deus para com os seus servos. Ele, o Senhor, ele é aquele que te cobre com as suas, aleluias, penas, e debaixo das suas asas tu estarás seguro. Uma vez, pastora Edna, Jesus estava entrando em Jerusalém, mas antes de entrar em Jerusalém, ele começou a chorar, e ele começou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas das vezes não quis eu ajuntava-vos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas? Olha só, Jesus se utiliza da figura da galinha para falar do amor e da proteção de Deus para com seus servos. Quem aqui já viu a galinha sabe muito bem que quando ela está com seus pintinhos e quando vem um predador a fim de arrebatar uma das suas crias, a galinha, a primeira coisa que ela faz, ela começa a chamar os seus pintinhos para debaixo de suas asas. Ela muda a forma de se comunicar com eles, e ela muda, e ela tem um gagarejo específico, chamando os pintinhos para debaixo de suas asas. Quando um dos pintinhos está longe da sua mãe, ela sai desesperadamente, chamando a fim de proteger e guardar. Na época de chuva, quando está chovendo muito, e a galinha está em um lugar relento, onde ela está em um lugar onde não há nenhum tipo de proteção, lá mesmo ela coloca os seus pintinhos debaixo das asas. Não sei se você já viu isso. Lá no terreiro, longe, quando ela está distante, ela coloca os seus pintinhos debaixo das asas, porque não tem mais como para onde fugir. A sua está forte demais, e ela vai ali e protege os seus pintinhos, e muitos acabam até morrendo por conta das fortes chuvas. Mas perceba, aqui o salmista está dizendo que o Senhor, ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te cuida de você. Todas as vezes que o diabo vem com o laço do passarinheiro e com a peste perniciosa, o Senhor nos guarda debaixo das suas potentes mãos. A sua casa está guardada, a sua família está guardada, você está guardado pelo Senhor.
sola ao meio-dia. Ele está falando de acontecimentos que acontecem tanto de dia como de noite. O diabo não para de trabalhar. Ele trabalha de dia e ele trabalha também de noite. E qual é a forma do inimigo trabalhar? O salmista nos diz aqui que o Senhor, aleluia, Ele é aquele que nos guarda, aleluia. Ele diz: olha, você não vai temer, aleluia, você não vai temer espanto noturno e nem seta que voa de dia. O que são setas? Setas são dardos, são flechas do inimigo contra os servos de Deus. Entenda que você está em um campo de batalha. Entenda que você está em uma guerra. Servir a Deus não é só bonança, não. Servir a Deus é lutar. Servir a Deus é guerrear. Servir a Deus é todos os dias você sacar a espada da bainha e partir para o campo de batalha, porque não é fácil. Paulo, no capítulo de número 6 de Éfeso, ele diz o seguinte: que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as sortes espirituais da maldade que habitam, irmãos, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é exatamente contra aquele que está usando ele para tentar nos atacar, usando ele para tentar nos atingir. E aqui o salmista diz que o Senhor, Ele é aquele que te livra, aleluia. Você não vai temer, ele diz, do terror noturno, não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Ele está dizendo: não temas a seta que vem, não fique com medo da seta que está vindo, porque o teu Deus é aquele que te guarda. O verso número 6, ele continua dizendo: tem peste que anda na escuridão. Olha aí, o salmista está falando de um tipo de peste que anda na escuridão, nas trevas. O diabo, por muitas vezes, ele trabalha na escuridão, no escondido, à noite, durante as trevas. Ele começa a trabalhar lançando pestes contra os servos de Deus. É por isso que à noite, quando você for dormir, nunca se esqueça de orar, nunca se esqueça de apresentar os seus filhos, nunca se esqueça de estar sempre apresentando a sua casa e a sua família, porque à noite é um dos horários onde o diabo trabalha de uma maneira terrível, lançando pestes, aleluia, para tentar destruir os servos de Deus. Tem pessoas que ficam, de repente começa a vir as dificuldades, de repente começa a vir as retaliações. O que é isso? São ataques do inimigo contra as nossas vidas, mas o Senhor, Ele é aquele que está nos guardando. Aleluia! O Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está guardando a sua família. Quem crê nisso? O Senhor está guardando a sua casa, e Ele diz: nem mortandade que assola ao meio-dia. Então, o diabo trabalha de noite e ele trabalha de dia. De noite, sabe o que é que ele faz? Ele lança peste. E de dia ele está dizendo que ele começa com uma mortandade, ele começa a matar. A mortandade que assola ao meio-dia. Você já percebeu quantas pessoas morrem? Quantos acidentes, quantos infartos? Pessoas que de repente estão ali sentadas, de repente morrem, de repente a pessoa parte. Você diz: mas eu falei com a pessoa agora há poucos minutos nós estávamos juntos e ele parecia estar tão bem, ela parecia estar tão bem, e de repente partiu. E aí, se você for analisar a vida da pessoa, como que era a saúde da pessoa, você vai na família, vai nos médicos, aí eles vão dizer: não, era uma pessoa sadia, era uma pessoa tranquila, mas de repente a mortandade que assola o meu dia pegou. A pessoa estava desprevenida, estava despreparada, estava sem a presença de Deus. Por isso, que coisa boa é ter a presença de Deus, coisa boa é ter o Senhor como, aleluia, aquele que nos guarda, Ele é aquele que te protege, Ele te livra do laço.
mas tu não serás atingido. Eu gosto desse versículo, porque esse versículo aqui fala do momento de batalha, no momento que você está em guerra. Se vocês analisarem e pesquisarem como que eram as guerras antigamente, quando eles partiam para o campo de batalha, quando eles iam guerrear, normalmente o inimigo jogava flechas de lá, e as pessoas que estavam do lado de cá, aleluia, se não se guardasse, se não tivesse os escudos para se proteger, as flechas, os dardos os alcançavam. Então antigamente as batalhas eram com arcos, com flechas, com espadas, com escudos, e isso acontecia muito. Mas perceba, o salmista está dizendo, em um campo de batalha, no momento que você estiver guerreando, 1000 vai cair aqui, do teu lado, 10.000 vai cair aqui, à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor está te guardando. Você está na sombra do Onipotente, e se está na sombra do Onipotente, está guardado, está protegido. O Senhor manda dizer para alguém nessa noite: 1000 já está caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, minha filha, meu filho, receba aí. Você não é atingido, porque o Senhor é quem te guarda. No verso de número 8, ele diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Para você entender esse verso aqui, você tem que estudar o 11 que nós acabamos de falar. 1000 cairão, 1000 ímpios vai cair aqui ao lado. Eita glória. 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. O servo está guardado. Ele diz: olha, você vai olhar, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E qual é a recompensa dos ímpios? Destruição. A recompensa dos ímpios é uma vida eterna distante de Deus. Os ímpios blasfemam de Deus, os ímpios falam mal de Deus, os ímpios nos perseguem, os ímpios às vezes querem até nos matar, querem nos sufocar, mas o Senhor está dizendo: tenha calma, porque você vai olhar e você vai ver a recompensa dos ímpios. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Deus é aquele que te guarda do homem mau. Deus é aquele que te guarda do homem sanguinário. Deus é aquele que te guarda do perseguidor. Deus é aquele que te guarda do caluniador. Deus é aquele que te guarda daquele que te maltrata, que te persegue. O Senhor está dizendo: você vai olhar e você vai ver a recompensa deles. Eu vou te exaltar e vou mostrar para eles que eu sou Deus da tua vida. Aleluia. O verso, aleluia, de número 8, o salmista diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Eita glória, eita glória, eita glória. O verso de número 10, ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Sabe o que é que Deus está dizendo para o pai de família que serve a ele? Nenhum mal te acontecerá, e praga nenhuma vai acontecer dentro da sua casa. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para a mãe de família? Nenhum mal, minha filha, vai acontecer com você, e praga alguma vai chegar dentro da sua casa, porque eu sou Deus que te guardo. Eu sou Deus que cuido de você. Eu cuido de você. Nenhum mal vai te acontecer, nenhum mal te sucederá. Irmãos, só acontece se Deus permitir. Se Ele não permitir, não adianta. Só acontece se Ele deixar. E normalmente Deus, o Senhor, Ele deixa, às vezes para nos tratar.
Se você está sendo provado por Deus, não murmure, não reclame. Simplesmente glorifica e exalta o nome do Senhor. Se você está sendo experimentado por Deus, não reclame. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos continuar. O verso de número 11, ele diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é forte, porque Deus, Ele tem anjos ao seu serviço. Deus, Ele tem anjos que estão disponíveis e que estão dispostos a guerrear e a batalhar, aleluia, para nos guardar. Deus é aquele que dá ordem aos seus anjos para te guardar. Do quê? Aqui nós já falamos de muita coisa. Nós já falamos do laço do passarinheiro, nós já falamos da peste perniciosa, nós já falamos do terror noturno, nós já falamos da seta que roda de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Olha só o que o salmista está dizendo. Deus, Ele vai enviar anjos para te guardar de todo e qualquer tipo de ataque de Satanás, de todo e qualquer tipo de ataque do inimigo. Os anjos do Senhor vão te guardar, vão te proteger, Ele vai te livrar. Esse versículo aqui é lindo demais. Um dia o diabo, quando estava lá no deserto, no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus estava enfrentando o diabo ali no deserto, ele estava sendo tentado pelo diabo. O diabo usou justamente esse versículo aqui. O diabo se utilizou dessa palavra dizendo: olha, está escrito que os teus anjos, Ele dará ordem ao teu respeito, Jesus, e eles vão te guardar, vão te proteger. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor vai enviar anjos para te guardar, para te proteger. Aí Jesus olhou para o capeta e diz assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não fique você pensando que o diabo não conhece a palavra. Não fique você pensando que o diabo não conhece a Bíblia. Não fique você pensando que o diabo não conhece o que está escrito aqui. Ele conhece, e conhece muito mais do que a gente que é preguiçoso e não é. O cão conhece. Tem muita gente sendo enganada pelo próprio cabeça rachada, porque não conhece a palavra. O cão se utiliza da palavra e tem muita gente embaraçada, né? Tem muito crente embaraçado nesta vida por não conhecer a palavra. Mas o Jesus venceu o diabo com a palavra. Escuta isso aqui: você não vai vencer o diabo com roupa bonita, você não vai vencer o diabo com uma boa oratória, você não vai vencer o diabo com mergulho de diplomas na parede, você não vai vencer o diabo, aleluia, com a sua beleza, com a sua estética, com a sua boniteza. Você não vai vencer o diabo com o seu poder aquisitivo, com dinheiro. O que não está nem aí para isso. Você não vai vencer o diabo se tornando um presidente, um deputado, um senador, seja lá o que for. Não adianta, o diabo não está nem aí para isso. Agora você quer ver ele te respeitar, você quer ver ele ter que bater em retirada. É quando ele vê que você tem palavra, que você tem Bíblia, que você conhece a palavra, que você tem domínio na palavra, que você tem Deus na tua vida. Aí ele tem que te respeitar. Aleluia. Está escrito que o Senhor, Ele é aquele que envia os seus anjos. O verso de número 11, o salmista diz assim, ó: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha só o que Deus faz. Ele, o Senhor, envia os anjos, e os anjos sustentam. Os anjos é que vai te sustentar, te guardar, e Ele não vai deixar que você tropece. Ele não vai deixar que você caia. Ele não vai deixar que você venha ser derrotado. Não. Ele é aquele que te guarda para você não tropeçar o seu pé em alguma pedra. Tem muita gente que está tropeçando. Tem muita gente que está caindo. Tem muita gente nessa caminhada que está perdendo a batalha. Por quê? Porque não tem Deus como seu refúgio, não tem Deus como a sua fortaleza. Irmãos, o Salmo 91 é para quem tem Deus na vida. Salmo 91 só funciona para quem tem presença de Deus na vida, para quem teme ao Senhor. Nós andamos por aí e encontramos muitas pessoas com o Salmo aberto, com a Bíblia aberta no Salmo 91, pensando que com ele aberto, a
derredor, fugindo como leão, procurando alguém para tragar. Então ele se utiliza da figura do leão para falar do nosso arco inimigo, do nosso adversário. E ele diz: olha, pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ele fala do leão e ele fala da serpente. E você sabe muito bem que a serpente é a chamada cobra, a mesma que foi usada por Satanás lá no jardim do Éden para fazer a mulher pecar, o homem e a mulher pecar contra o Senhor. Satanás, ele se utiliza, ele se transfigura, a Bíblia diz que até mesmo de anjo de luz, para tentar enganar os escolhidos. Então o salmista se utiliza da figura do leão e da figura da serpente para falar desse arco inimigo, para falar do nosso adversário, que ele é como leão que está rugindo tentando nos tragar, como leão forte, ele está furioso tentando nos devorar, e como a serpente venenosa, ele está preparado, armando o bote para tentar nos pegar. Mas aquele que está guardado pela sombra do Onipotente, aquele que tem Deus como sua segurança, aquele que tem Deus como aquele, aleluia, que te guarda, aquele como refúgio, ele é aquele, aleluia, que te livra. Vamos mais adiante. Olha só o que diz a palavra, verso de número 14: pois que tão encarecidamente me amou. Quem aqui ama o Senhor? Deixa eu ver. Só quem ama a Deus, só quem ama a Deus. Isso aqui agora é para quem ama a Deus, só para quem ama a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eita glória! Tem gente que ama a Deus com todo o coração. Tem gente que ama a Deus encarecidamente, de uma maneira grandiosa, com muita fome, com muito desejo. Aí Deus olha assim para essas pessoas e diz: olha, porque você me amou tão encarecidamente, também eu vou te livrar. Tem gente que não ama a Deus. Tem gente que não dá prioridade à presença de Deus. Tem muitos crentes que, infelizmente, não tem Deus ainda como a sua prioridade. Tem gente que deixa de servir a Deus por qualquer coisa. Coloca às vezes o esposo em primeiro lugar, coloca a esposa em primeiro lugar, coloca os filhos em primeiro lugar. Quando vai fazer alguma coisa para Deus, tem que primeiro ver se vai dar para fazer, porque tem uma pessoa que está em primeiro lugar. Colocou alguém no lugar de Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele diz: olha, quando Jesus esteve aqui, ele diz: olha, preste atenção, aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que é isso? Repita comigo: prioridade. Mais uma vez, prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois o seu esposo. Primeiro Deus, depois a sua esposa. Primeiro Deus, depois os seus filhos. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Aí ele vai te abençoando, aí ele vai te marcando. Aí ele diz assim: ó, porque encarecidamente o meu amor, também eu o livrarei, poloei em um alto retiro. Sabe o que é que Deus faz com você? Ele pega você e te coloca em um lugar alto. Alto retiro. Por quê? Isso aqui fala de exaltação. Glória a Deus. Isso aqui fala de bênção. A Bíblia diz que Deus ele é aquele que te tira do estado de cauda e te coloca como cabeça. Tem uma passagem bíblica lá em Deuteronômio 28, 13. O Senhor Deus diz assim: ó, e te porei como cabeça e não mais como cauda, e só estará em cima e não mais embaixo, porque obedeceu a minha palavra, porque guardou a minha palavra. Alguém está preparado? O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te colocar em um alto retiro.
É forte isso aqui. Isso aqui, irmãos, é para quem está na sombra, descansando na sombra do Onipotente. Não fique você pensando que isso aqui é para qualquer um, não, filho. Isso aqui é para quem está descansando na sombra do Onipotente. Quando Deus colocar você lá em cima, Ele agora vai dizer assim, ó, Ele me invocará. Isso aqui é oração. Isso aqui é clamor. No dia que você invocar o nome dEle, Ele está dizendo, eu vou responder você. Aleluia. Sabe por que Deus vai responder aqui o salmista? Porque Ele ama o Senhor encarecidamente. Ele ama a Deus. Quando você ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, e você sabe muito bem que o primeiro mandamento é esse, na lei, o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, e depois ao seu próximo como a ti mesmo. Oh, meu filho, quando você começa a amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, Deus pega você e te coloca em um alto retiro, te coloca lá em cima. Aí quando você for clamar, quando você invocar o nome do Senhor, aqui diz, eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia. Aleluia. Porque não é porque você serve a Deus que você não vai passar por angústias. Não é porque você serve a Deus que você não irá passar por tristezas profundas, angústias profundas, vontade de desistir, vontade de abandonar tudo, vontade de deixar tudo para trás. Irmãos, nós passamos por momentos difíceis. Aleluia. Jesus, quando esteve aqui, Ele disse para os seus discípulos, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus nunca disse que seria fácil servir a Ele. Porque tem gente que pensa que servir a Deus é só lazer e água de coco. Tem gente que pensa que servir a Deus é só bonança, é só riqueza, é só saúde, é só alegria, é só coisa boa. Nunca mais vai acontecer nada comigo. Não, se enganou. Evangelho é sofrimento. Evangelho é angústia. Aleluia. Evangelho é batalha. Evangelho é guerra. Jesus um dia falou para os seus discípulos, o reino de Deus é tomado por força. Aleluia. É com violência. Você tem que guerrear, tem que lutar, porque a angústia vai chegar, a tristeza vai chegar, a luta vai chegar, a guerra vai chegar, e você precisa estar preparado para enfrentar essas guerras. Quem está preparado? Deixa eu ver. Aleluia. Vamos lá. Livrar o rei. Eita glória. Estarei com ele na angústia depois. Eu vou livrar ele. E o glorificarei. Repita isso comigo. Glorificarei. O que é glorificar, pregador? É fácil lá de explicar. Glorificar é você mudar. Quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, quando ele subiu, ele foi glorificado nos céus. O que é isso? Vitória. Isso aqui é mudança de vida. Glorificarei, mudança de estado, mudança de situação. Eita glória. Aleluia. Estou angustiado, mas depois ele vai glorificar. Está angustiado, mas depois ele vai te glorificar, vai te tirar da angústia. Está na luta, calma, depois ele vai te glorificar, ele vai mudar a sua situação. Está na guerra, calma, eu vou te glorificar. Continue me amando, continue na minha presença, eu vou te glorificar. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua situação. E o glorifica. E para encerrar, verso de número 16: dar-lhe-ei abundância de dias. Aleluia. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aleluia.
para. O mal chegou, agora ele vai morrer, agora ele já, coitadinho dele, coitadinho dela. Aí Deus vai lá e diz, vai nada, ele me ama. Ela é apaixonada por mim. Ela me tem como refúgio e fortaleza. E ela está descansando na sombra do Onipotente. E quem está na sombra do Onipotente tem segurança. Eu vou dar a ele a abundância de dia. Eu vou dar a ele a abundância de dia. Alguém está dizendo, vai morrer. O Senhor está dizendo, não vai. Vai perecer. Não vai. Isso é só uma provação. Isso é só uma luta. Porque no mundo eles têm muita aflição dele. Nós estamos aqui nesse mundo, vai ver. E nesse mundo tem isso mesmo. Mas calma, Deus é aquele que te dá abundância de dias. Aleluia! A única coisa que tira os seus dias da face da terra, alguém quer saber essa noite? Existe uma coisa sozinha que tira os seus dias, acaba os seus dias, acaba com os seus dias. E tem ninguém morrendo cedo. Alguém sabe? Repita comigo, pecado. Mais uma vez, pecado. Grita, pecado. Lembra do rei Ezequias? Pecou contra o Senhor, Deus colocou uma enfermidade mortal. O profeta chegou na casa dele e disse: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Virou o rosto para a parede, começou a chorar, pedir a Deus misericórdia. Disse: Senhor, lembra-te, eu fui fiel a ti, fui em nome de oração, fiz isso e aquilo, andei reto nos teus caminhos, tenha misericórdia de mim. Enquanto ele está orando, Deus falou: profeta, volta lá. E diz ao rei Ezequias que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. Eu ouvi a oração dele, eu ouvi a oração e vi as lágrimas dele. Deus é o Deus que dá abundância de dia. Mas fique na presença. Fique na presença. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Porque o que mata a gente é pecado. Tem um dos mandamentos de promessa que Deus fala para os filhos, que é quem se lembra. Honrarás o Senhor, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que aumente os teus dias de vida sobre. Se alguém quer abundância de dias, também pastor, é forte. Se alguém quer abundância de dias, meu amigo Zé Coutinho, receba aí. Se alguém quer abundância de vida, meus irmãos, olha aqui, tem que viver a palavra, tem que obedecer o que está escrito. Quando você obedece, Deus acrescenta. Você obedece aqui, Deus te acrescenta aqui. Você ama a Deus aqui, Ele vai te acrescentando aqui. Oh glória, você vai se entregando a Ele e Ele também vai se entregando de uma maneira poderosa, te guardando e te livrando. Tem gente que vive muito sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque às vezes esse que está vivendo muito é porque um dia fez algo que agradou ao Senhor e Deus deu a ele a abundância. Amém? Então vamos lá. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória! Esse é o Deus Todo-Poderoso. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Eu quero fazer uma oração por você agora. Fica de pé. Nós vamos orar. Você vai apresentar a causa que você está aí, precisando de Deus em oração. Você vai apresentar a sua família, vai apresentar o enfermo, vai apresentar o doente, vai apresentar alguém. Vamos entrar em guerra agora, vamos orar. Você vai apresentar a sua casa, vai apresentar a sua família, vai apresentar quem você precisa apresentar, a sua própria vida. Vamos orar agora, nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos na tua presença nessa noite. Ó meu Deus, e nós pregamos a sua palavra no Salmo de número 91. Onde diz que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra. Onde diz que o Senhor é aquele que nos dá o livramento. Eu quero repreender nessa noite todo qualquer tipo de enfermidade, toda retaliação contra os teus servos. Eu repreendo todo o mal desta noite em nome de Jesus. Visita agora o corpo deste homem, visita agora o corpo desta mulher. Vai tocando no sangue agora, meu Deus. Vai limpando o sangue, vai tirando toda a enfermidade. Vai tocando nos ossos nesse exato momento. Vai tocando no coração e vai desentupindo as veias do coração. Meu Deus, visita agora a coluna da tua filha, a coluna do teu filho. Vai repreendendo agora toda enfermidade. Nós repreendemos agora todo o mal. Nós repreendemos
Deus, toda fúria do inimigo, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, a seta que volta de a mortandade que a chama eu diga, Deus vai cair agora todo mal, 1000 vai cair do teu lado, 10.000 para a direita, mas esse homem não é atingido, essa mulher não é atingida, porque o Senhor é aquele que está guardando. Abençoe esse ministério, abençoe essa igreja, abençoe os pastores aqui, oh meu Deus, a pastora Edna, o pastor José, vai abençoando os teus filhos, vai prosperando, vai abrindo as portas, vai amarcando a tenda deste ministério, vai abençoando esse lugar de maneira poderosa. Repreende toda enfermidade, receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus no teu coração, receba a cura na tua alma, a cura no teu espírito. Eu repreendo agora todo mal em nome de Jesus. Os caroços desapareçam agora, os tumores desapareçam agora, o câncer desaparece agora, em nome de Jesus. As enfermidades vai saindo agora, em nome de Jesus vai saindo todo mal, espírito de enfermidade, nós ordenamos agora, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Visita agora a casa do teu filho, visita agora a casa da tua serva, visita agora a casa desse irmão, meu Deus, vai agora na casa dele, vai agora na casa dela, restaura o casamento, restaura a família, restaura os filhos, abençoa de forma poderosa, abençoa de forma especial, visita com poder e autoridade, visita com graça, visita com chão, visita com poder. Recebe o poder de Deus, receba o poder de Deus, receba a glória de Deus, receba a graça de Deus, receba o chão de Deus, recebe a glória de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pregador Davi Miranda. Nós estamos aqui em Malhada de Pedras, na Igreja Evangélica Nova Vida em Cristo, onde acabamos de pregar a poderosa palavra de Deus. Eu estou aqui com o pastor Zé Ferreira, esse grande homem de Deus. Ele vai contar aqui agora um pequeno testemunho do que aconteceu com ele, ouvindo a poderosa mensagem do Evangelho no Salmo 91. Veja agora o testemunho desse grande homem de Deus. Irmãos, eu estava um mal-estar tremendo. Saí de casa, tive que voltar umas 3 vezes para voltar para pegar o culto. Durante o louvor, não consegui ficar sem o louvor. Quando começou a palavra de Deus, o Salmo 91, que o nosso irmão Davi Miranda estava ministrando, fui curado, liberto, e pude dar glória a Deus, louvar a Deus juntamente com ele. Fui curado, fui restaurado a minha saúde, do meu filho também que estava no mesmo problema. E Deus curou rapidamente. É poder de Deus com a palavra de Deus na vida daquele que tem ela dentro do seu coração. Muito bem, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que você que vai estar ouvindo essa mensagem do Salmo 91 também vai ser abençoado pelo poder de Deus. Quando você estiver ouvindo essa mensagem, o Senhor vai abençoar muito a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no Ministério de Igreja Evangélica Nova Vida em Cristo. Venha para cá, traga a sua família, venha também fazer parte desse trabalho abençoado. Pastor Zé, Deus abençoe o Senhor, toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos.